Hello! Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas a este canal. E vamos bater um papinho aqui hoje, bem rapidinho. Vou gravar esse vídeo aqui bem rapidinho, só para compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz a respeito desse assunto, que é o título do nosso vídeo de hoje, que são 5 passos, ou até mais passos, mas eu listei 5 passos que me ajudaram a melhorar a minha autoestima. Então, se servir de dica aí pra você, vou compartilhar e você pode estar utilizando aí pra você também. Então, fica aqui, se você gostar desse conteúdo, se você gostar desse vídeo, já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Se você concorda, se você não concorda, deixa aí também nos comentários pra eu saber se vocês estão gostando do vídeo ou não, tá bom? Então, gente, 5 passos que eu utilizei pra dar uma melhorada na minha autoestima. Porque tem dias, assim, a gente que é mulher, você sabe que é só pela misericórdia, né? Então, foi algumas coisas aí que eu fiz, que eu ainda tenho feito, que eu ainda tenho trabalhado muito isso em mim. Porque quando a gente começa a trabalhar com a internet, quando a gente começa a expor a nossa imagem, sempre vem aquele sentimento assim de autocrítica, né? Eu postei um vídeo aqui no YouTube, vou lá assistir pra ver como é que ficou. Ah, é porque minha pele tá assim, porque meu cabelo tá assim, porque minha maquiagem não ficou perfeita, porque não sei o que. Agora, inclusive, nesse momento eu tô gravando esse vídeo aqui sem nenhuma maquiagem e também tô sem alisar o meu cabelo, tá? Meu cabelo tá aqui normal, natural. Acabei de tomar banho, que eu vou agora. Eu estou indo na cabeleireira pra fazer o retoque da minha progressiva, então do jeito que ele ficou de manhã eu deixei, porque afinal agora a gente vai mexer, né? Mas enfim, gente, quando você começa a trabalhar com a internet, a gente tem essa autocrítica, né? De postar um vídeo, ir lá ver e ficar olhando os defeitos e ficar olhando o que pode melhorar. E se eu fosse assim, autocomparação, né? Ai, se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu tivesse a pele de fulana, se eu tivesse o cabelo de ciclana, se eu tivesse o dente de fulana. Mas enfim, gente, não adianta a gente querer brigar contra nós mesmos e a gente tem que tentar ir melhorando aos poucos, né? E melhorando aí a nossa convivência com a gente mesmo. Então, eu vou dividir com vocês algumas coisas que eu fiz e tenho feito pra me ajudar aí nesse processo. Fácil não é, viu? Porque tem dias assim que a gente trabalha com a internet, a gente tem que expor a nossa imagem, principalmente eu, quando eu tô lá apresentando as minhas lives na plataforma da Shopee. Eu tô lá, né, exposta a minha imagem o tempo inteiro, eu tô lá, então vão vir pessoas de todas as opiniões, vão vir pessoas de todos os lugares e cada um tem uma opinião, cada um vê de uma maneira e tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um tem a sua opinião, desde que não ofenda o espaço do outro, tá tudo bem, né? A gente olhar em algo no outro e não gostar desse algo no outro, né? Mas enfim. Então, uma das primeiras coisas, eu vou listar 5 coisas aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz que me ajudou demais nessa melhoria da autoestima foi ir pra academia. É claro que isso daí é um assunto clichê, todo mundo fala, você precisa ir pra academia, porque você precisa, porque é saúde, porque é isso, porque é aquilo. Gente, mas isso me ajudou demais, tá? Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui um vídeo, qualquer hora dessas aí, contando pra vocês a minha trajetória de emagrecimento, tá? Eu emagreci 22 quilos aproximadamente, no período assim de 2 anos e pouquinho. Então eu já cheguei a pesar 110 quilos, já cheguei a ficar numa situação assim que eu não conseguia nem subir uma escada, eu não conseguia subir uma subida mais íngreme, e eu já me sentia cansada, eu já acordava cansada, o meu corpo era assim, parecia uma gelatina, sabe? Então, eu já acordava com aquela preguiça, assim, que eu acho que é o metabolismo, né, que não entendo muito disso, mas é o metabolismo da gente que acaba ficando lento, e aí você fica com aquela preguiça o tempo inteiro, e ai, não quero fazer, e quanto mais você fica deitado, quanto mais você faz nada, mais nada você quer fazer.
Até que um belo dia eu não consegui subir uma subida básica, uma subida leve, assim, próximo à minha casa. Então eu peguei e tomei a decisão. Falei, não, eu não posso ficar dessa maneira. E aí eu fui. Gente, e esse processo é um processo dia após dia, dia após dia, dia após dia, sabe? Porque no começo não é fácil mesmo, a gente vai, aí a gente acha que as pessoas que estão lá já estão julgando a gente, aí você se compara, você olha pra fulana que já tá lá faz anos, e aí você olha pra ela e você fala assim, nossa, nunca vou chegar nesse nível, nossa, nunca vou alcançar esse corpo. Mas, gente, é um processo, é dia após dia. Hoje eu fui, beleza, tá pago, nem que você vá e faça assim, só uma esteira, só uma bicicleta, só sei lá, uma coisa básica, começa do básico e vai evoluindo. A partir do momento que você ver a sua primeira evolução, assim, o pouquinho da evolução que vem com o tempo, porque aí você já começa a desinchar, você já começa a ver as melhoras nas suas roupas, você já começa a diminuir o tamanho das suas roupas, você já começa a ver uma melhoria significativa ali com o passar do tempo. Vai fazendo tudo básico, vai fazendo assim, controla a tua alimentação, vai fazendo tudo básico e de pouco você vai ver que você vai conseguir chegar lá. Se eu conseguir, eu deixo uma foto aqui pra vocês verem o meu antes e o meu agora, tá? E aí eu gravo um outro vídeo aí pra vocês também falando desse assunto. Mas deixa aí nos comentários pra mim se vocês gostariam, né, de ver esse assunto por aqui também. O segundo passo, gente, foi começar a cuidar mais das minhas coisas, assim, de mim. Eu estou falando assim, os 5 passos de mim, sabe? De cuidar de mim, da minha pessoa, não de cuidar da casa, não de cuidar de roupa, de trabalho de casa, de dar banho no cachorro, essas coisas, tá? Tô falando assim dos cuidados referente a mim. E você pode criar aí essa lista, né, de coisas básicas que você pode fazer pra você e que vão ajudar você a se sentir melhor com você mesma, se sentir melhor na sua pele, até se você tem o objetivo de trabalhar também com a internet, a você se aceitar mais, aceitar a sua imagem, porque a gente tem dificuldade, gente, eu tenho muita dificuldade, inclusive, porque eu olho aí pra câmera, então eu posto os meus vídeos aqui e eu nem assisto eles, ou às vezes eu assisto e eu só fico achando defeito. Então, são coisas aí que eu tô fazendo e tá me ajudando. O segundo passo foi cuidar mais do meu cabelo. Estar sempre com o cabelo alinhado, se você gosta de fazer chapinha, se você gosta de fazer progressiva, aliás, faça a sua progressiva periodicamente, no período, faça as manutenções no período que você precisa, que você julga ser necessário fazer, apare as pontinhas do seu cabelo. Se você gosta de manter ele numa cor preta, que nem o meu, eu gosto sempre de estar com ele bem pretinho, então eu utilizo, sempre faço a manutenção da cor. Aí em casa eu faço também, eu vou deixar até uma receitinha depois se vocês quiserem, faço a máscara com a violeta genciana, porque daí ele mantém o tom pretinho por mais tempo. Você vai utilizar aquela máscara da Scala mesmo, aquela preta, e a violeta genciana, para você poder fazer esse banho, é meio que um banho de cor, um banho de brilho, vai realçar o brilho e a cor do teu cabelo quando você utiliza pintura, né, quando você utiliza tinta, para deixar o seu cabelo aí bem pretinho. O terceiro passo, gente, foi cuidar dos meus dentes. Eu sei que, assim, pra muita gente isso é um passo difícil, né? Às vezes a gente não tem acesso, a gente não tem condições. Eu confesso pra vocês que eu era uma pessoa... Eu ainda sou uma pessoa que eu não tenho muitas condições financeiras, tá, gente? Eu não tenho... Eu trabalho num trabalho CLT, sou concursada, porém meu salário não é lá aquelas coisas. Então a gente vai se virando como pode. E aí eu tenho o emprego na plataforma da Shopee, como vocês já sabem, e é isso que tem me ajudado. Se não fosse essa renda extra que eu faço aí na internet, e agora eu tô começando aqui no YouTube também, então se não fosse essa renda extra que eu faço, estaria tudo muito mais difícil. Depois que eu fechei a loja, aí eu voltei a trabalhar no CLT, e o salário do CLT, infelizmente, não dá pra suprir tudo, então a gente tem que dar um jeitinho. Então foi cuidar dos meus dentes, eu procurei uma dentista,
eu tinha um dente aqui em cima, bem visível aqui, nesse lado aqui. E aí me incomodava muito aquele dente, porque quando eu sorria ele aparecia aqui. Então me incomodava muito. Aí fui buscar uma solução para isso. Os dentistas, nenhum deles queriam pegar o meu caso, porque é um caso muito complicado. Ia ter que inverter o dente de um lado para o outro, ia ter que usar aparelho por muito tempo, muito tempo, e ainda não era certeza de que ia ficar 100%. Então o que eu fiz? Eu fui bem radical, gente. É errado o que eu fiz? Sim, é errado, não aconselho vocês fazerem, tá? Mas eu tomei essa decisão porque pra mim foi o mais viável no momento, então eu mandei arrancar. Então eu mandei arrancar, falei, vamos tirar, tá me incomodando, não sei como que vai ser depois, corre o risco de ficar aqui com o tempo um buraco, corre. Mas agora até no momento tá tudo ótimo, tá tudo bem, pra mim tá bom. Então tirei o que tava me incomodando, ok. Aí cuidei dos meus dentes, fiz o clareamento, fiz o alinhamento com a minha dentista. Ela fez o alinhamento do tamanho dos dentes, deixou todos certinhos, fiz o clareamento, aí fiz a remoção desse dente. E pra mim, por enquanto, assim, não está 100%, mas já está bem melhor, já me sinto bem mais segura com relação a isso. Então, assim, já melhorou bastante nesse quesito. Foi, então, cuidar dos meus dentes. Falei pra vocês, né, então, que foi academia, cuidar dos meus dentes, cuidar dos cabelos, né, que eu já falei pra vocês, cuidar dos cabelos. E a terceira parte é melhorar as roupas, né, procurar utilizar sempre roupas que não, assim, roupas básicas, mas que te deixam bem vestidas, que te deixam estilosa, que valoriza teu corpo. Porque às vezes você tem uma gordurinha que você quer esconder, aí você não vai colocar uma roupa apertada, você não vai colocar uma roupa que dê evidência para aquela parte que você não gosta. Então procurar comprar as roupas de maneira confortável, de acordo com o seu estilo, de acordo com as coisas que você gosta, e respeitando o seu estilo, sua identidade, e também respeitando o seu corpo, a forma do seu corpo. Então isso daí é também um passo que eu fiz. E o quarto ou quinto passo, gente, eu me perdi nos passos aqui. Eu espero que vocês eu espero que vocês gostem aí do conteúdo do vídeo em si, que anotem as dicas, mas eu já me perdi nos passos aqui, tá? Então vai assim mesmo, sem corte, sem nada, pra vocês verem que aqui é bem espontâneo. Então o último passo foi realmente trazer a minha consciência pra mim mesma. Parar de me comparar com outras pessoas, porque até hoje ainda eu me pego fazendo esse tipo de coisa, mas eu tô fazendo bem menos. Que é olhar, por exemplo, pra uma mulher bonita no Instagram e pensar assim, nossa, eu queria ser ela. Nossa, se eu tivesse o corpo de fulana. Nossa, se eu tivesse o cabelo de fulana. Nossa, se eu tivesse, sei lá, se eu queria ser a fulana, sabe? Então essa autocomparação, ela é uma coisa que machuca muito a gente, porque aí você olha pra aquela pessoa lá do Instagram, pra aquela vida perfeita, pra aquela modelo, né, que fica o tempo inteiro na academia, que tem lá os seus patrocínios, que recebe os presentes das marcas, que toma suplemento, que a vida dela é um mar de rosas, né? Não é igual a vida da gente, que é uma pessoa comum, assim, que vai pro trabalho CLT, que sai do trabalho CLT, que vai pra academia, depois da academia chega em casa, tem casa pra limpar, tem janta pra fazer, tem criança pra cuidar. Então, essa autocomparação leva a gente para um caminho muito difícil, porque aí você fica tentando analisar onde você tá errando, por que a sua vida não está daquela maneira. Por que fulano consegue e você não consegue? Então, mesmo parar de olhar um pouco pra grama do vizinho, parar de olhar um pouco lá pra vida do Instagram, pra vida instagramável, e cuidar um pouco melhor da sua, cuidar um pouco mais de você, voltar os olhares pra você, cuidar da sua pele, de repente num final de semana, se você não tem tempo assim como eu, no final de semana você pegar um domingo e fazer uma esfoliação no seu rosto, fazer um autocuidado, fazer uma automassagem, passar um hidratante e utilizar maquiagens básicas no dia a dia.
Você pode utilizar uma base, um rímel que você gosta, você não precisa andar o tempo todo maquiada. Eu, inclusive, não consigo andar o tempo todo maquiada porque a minha pele é muito oleosa. Então, no verão, por exemplo, se eu passar uma base, derrete tudo, então fica horrível. Então, eu já não utilizo nada além do protetor solar quando eu uso protetor solar. Mas essa parte é de andar assim mais básica, né? Passar pelo menos uma base, um rímel, um batom, um gloss que você gosta, já vai com certeza fazer com que você se sinta melhor e também já vai fazer com que você consiga também melhorar aí a sua autoestima, melhorar a sua autoimagem, melhorar o que você vê no espelho. Por exemplo, quando você pega firme nos treinos, quando você começa a ir pra academia certinho, você já vai começar a reduzir as medidas, e aí você vai colocar uma roupa que já não servia mais, e aí você vê que a roupa entra, ainda não fecha, mas entra. Aí você coloca um vestido e você vê que aquele vestido não tá marcando tanto assim na sua barriga. Então aí ali você já tem um incentivo para você continuar. O que você não pode é desistir no início porque tá difícil. Porque às vezes a gente desiste no início, passou o seu primeiro mês, eu não vi nenhuma mudança, não vi nenhum resultado, e aí eu vou desistir, vou lá e desisto. Então, o que a gente não pode é fazer isso, é desistir. Então, esse é o vídeo de hoje, os meus 5 conselhos aí pra vocês. Eu sei que conselho todo mundo dá, se fosse, como diz o ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava, mas se esse vídeo fez sentido pra você, se pôde contribuir com alguma coisa aí pra sua vida, já inscreve aqui no canal e fica por aqui que tenho muito conteúdo pra dividir com vocês. Eu só tô com um pouco de falta de tempo mesmo pra poder tá vindo aqui compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço no meu dia a dia, na minha rotina. Vou compartilhar com vocês aí em um vídeo futuro como que foi a minha rotina quando eu perdi esses 20 quilos e como que tá agora. Então, vou dividindo aí com vocês aos poucos, dentro do meu tempo. Mas espero que vocês tenham gostado e que se de alguma forma esse vídeo serviu pra você se inspirar, se serviu pra você pra você levar aí uma mensagem de alguma forma, então eu já fico muito feliz. E é isso aí, tá, pessoal? Muito obrigada pelos likes aí, que eu sei que vocês vão deixar os likes aí pra mim. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.